Então, pessoal, agora nós vamos começar a fazer o corte do tecido. Eu vou fazer no algodão cru, porque fica mais fácil de vocês visualizarem. E como eu já utilizei quase todos os meus retalhos, eu vou utilizar o algodão cru mesmo, tá? E por ser um tecido também grossinho, a bolsa vai ficar bem armadinha. Mas nada impede você fazer em viscose, ou seja, no tecido que você tiver aí, tá bom? Ó, tecido dobrado. Eu vou colocar aqui auréola com auréola. Auréola é essa partezinha aqui que não chia, tá? Do tecido. E também é chamado de sentido do fio. Mas como essa é uma peça de aproveitamento, a gente não vai precisar se preocupar com o caimento da peça. A não ser se fosse uma roupa, alguma coisa, aí sim poderíamos nos preocupar. O tecido tá dobrado para sair 2 pedaços, tá? Eu vou posicionar aqui de uma maneira que eu gaste menos tecido possível. Ajeita o tecido. Se você tiver lá com o seu retalhinho, o legal é você dar uma passada, tá? Deixa eu ver se tá todos eles aqui. Nós vamos alfinetar. O alfinete sempre vai ser o seu aliado nas costuras. Eu utilizo o alfinete cabeça de vidro, tá até tortinho aqui. Mas eu utilizo o alfinete cabeça de vidro em todas as minhas peças. Porque ele não puxa fio, ele tem uma durabilidade melhor, ele é fininho, não fica, não vai ficar um buraco muito grande no tecido, enfim. Eu vou colocar aqui aquela abinha da bolsa. O que sobrar aqui de algodão cru não tem problema, tá? Porque eu faço mulagem, ou às vezes eu também preciso fazer algumas peças testes, e eu gosto de fazer no algodão cru. Vocês podem estar fazendo também no Oxford. Inclusive, dá até para vocês mandarem na gráfica, né? Para quem for fazer para festa infantil, para dar de brindezinho, vocês podem mandar pintar, esqueci, fazer silk, né? Eu acho que é esse o nome da técnica. Vou pegar agora, vou recortar a nossa peça, e vai sair 2 pedacinhos de cada. Corto bem rente ao molde, porque o meu molde ele já fiz com as margenzinhas de costura, tá? Se eu quisesse fazer com recortes, eu poderia refazer também com recorte da forma que eu achar melhor. Gente, essa tesourinha é muito boa. É uma tesoura super baratinha, de uns R$ 25. Mas ela não fica cega. Eu já tenho essa tesourinha já tem um tempão. Embora eu tenha várias outras de alfaiate, melhor e tal. Mas eu não desfaço dessa. Eu adoro essa tesourinha. Nunca levante o tecido, tá? Seja lá o trabalho que você estiver fazendo, sempre apoie o tecido na mesa e vá cortando. Porque quando você levanta o tecido, você tá arriscado a cortar mais. Sempre posiciona o tecido, coloca a mãozinha aqui. A única coisa que você pode levantar é a pontinha para te dar uma melhor forma de cortar. O top, eu já tô pensando aqui em como que eu vou fazer o top pra vocês, assim, a cor que eu quero fazer, a combinação, vai ficar perfeito, gente. Quando vocês fizerem, me marca lá no Instagram, compartilha a minha página, tá? Pronto. Você deve gastar no máximo 40 centímetros por 50 centímetros de largura. Com tecido dobrado, né? Tecido para 1,40 m de largura. Então, qualquer 40 centímetros de tecido que sobrar, você já sabe que tem uma bolsinha. Vou estar costurando na linha preta para ficar uma visualização melhor.
mas isso não vai estragar a peça, tá? Eu até gosto que dá um contrastezinho. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser dobrar ao meio essa peça aqui, que é aquele detalhezinho da bolsa. Eu vou alfinetar dessa maneira, ó. Fazer isso com as duas peças. No caso, se você for fazer com tecido estampado, a estampa fica aqui dentro e você vai virar do lado avesso. E aqui nós vamos passar uma costura com 1 centímetro, tá? Aqui também vai vir uma costura com 1 centímetro. Eu não vou mostrar na máquina, porque eu tô sozinha, então já vou trazer a peça costurada pra vocês. Antes de ir lá pra máquina costurar, eu já vou tirar o alfinete também dessa partezinha aqui. Essa partezinha aqui, depois vocês vão entender onde que ela vai ser encaixada certinha. Aí, o que que eu vou fazer? Nessas pontinhas aqui, eu vou virar cerca de 1 centímetro. 1 centímetro e vou também passar uma costura reta. Já vou até alfinetar aqui pra vocês verem, ó. 1 centímetro, 1 centímetro. Porque eu já, no olho aqui, eu já sei que tem 1 centímetro, tá, gente? Mas, pra quem não sabe, é só marcar com a régua ou com a fita métrica. Que aí vai sair perfeito. Agora, eu vou lá na máquina, vou passar uma costura reta aqui, uma costura reta aqui, aqui e aqui, como se fosse uma bainha. E aqui também, eu vou passar uma costura com 1 centímetro. Vou trazer pra vocês já darem uma olhada em como vai ficar. Prontinho, realizei a costura. Agora, eu vou utilizar esse aparelhinho aqui pra fazer desvirar essa partezinha aqui, ó. Como é algodão cru, ele desfia bastante. Tem quase aquela pegada do linho também, que desfia bastante, gente. Prontinho, desvirado. Vou deixar guardadinho aqui, reservar. Aqui também, ó, fiz a costura aqui. Ele vai ficar dobradinho assim. Aqui que eu vou fazer. Vou dobrar aqui também no meio. E vou dar um piquezinho do lado aqui que tá aberto, né, que não tem a costura, pra eu marcar o meio dessa peça. Pego, dobro aqui. Pego a tesoura, opa, quase que eu deixei a tesoura cair. E dou um piquezinho, dessa maneira, tá bom? Vou fazer isso na outra peça também. Dei um pique aqui. Agora, vou tirar os alfinetinhos aqui da parte principal da bolsinha. As partes maiores são as minhas laterais. E as menores, uma vai ficar como fundo e a outra vai ficar como a parte principal, que é aquela parte que vai ficar aberta. A parte que for ficar aberta, eu vou dobrar o tecido ao meio, aqui naquele pedaço que tem 35 centímetros, e vou dar um piquezinho também aqui no meio, tá? E agora, eu vou lá na máquina reta e vou costurar essa partezinha de baixo com 1 centímetro. Vou colocar um alfinetinho pro tecido não correr, tá? Sempre use alfinete, que evita que você tenha que desmanchar e costurar novamente. Opa, bati aqui, gente, desculpa. Voltei aqui, ó, a peça tá costurada. Vou colocar os alfinetinhos aqui, que a gente vai precisar deles. Pronto, ok. Agora, eu vou dobrar essa peçazinha aqui ao meio,
dessa maneira. Vou abrir a minha bolsa e vou encaixar dessa maneira aqui, gente. Eu gosto de colocar essa parte que tem a costurinha pra baixo, ó. Bem próximo aonde nós costuramos, tá vendo? Bem próximo. Eu posso colocar um alfinete aqui, depois eu tiro. Encosto bem próximo na costurinha aqui que eu fiz. Eu alfineto de um lado e alfineto do outro. É só vocês dobrarem assim, ó, dobrar o meio. Essa parte, uma fica de frente pra outra, ó. Alfineto. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui, tiro o alfinetinho pra não ter perigo de quebrar a agulha da máquina. E alfineto aqui, ó, os 4 tecidos juntos, ó. Ajeito. Aqui. E encaixo a peça. Eu também vou aproveitar e já vou colocar o passadorzinho do cordão. Eu pego pique com pique do lado que vai ficar pra fora. Vou encaixar aqui pique com tecidinho dobrado, tá? Olha, dessas formas. Vou alfinetar e ajeito aqui tudinho. Ok. Ok. Vou fazer isso também do outro lado e vou vir com uma costurinha que eu vou passar aqui que cerca de meio centímetro. Não precisa ser 1 centímetro, não. Se você quiser costurar com 1 também, pode costurar, não vai ter problema, não. Fazer isso do outro lado também, a mesma coisa. Dessa maneira, vou passar uma costura aqui. E aqui, com meio centímetro, meio pezinho de máquina. E também vou passar logo a overlock nessa parte, tá bom? Vou trazer já já pra vocês verem como que vai ficar. O que que eu fiz, gente? Eu passei a costurinha, passei a overlock e virei exatamente onde eu passei a overlock e rebati a costura. Agora, eu vou colocar uma lateral com a outra. Como eu falei, é muito rápido de fazer essa bolsa. Ok, ó, uma lateral com a outra. Vou alfinetar e vou passar uma costura aqui na lateral de 1 centímetro, tanto de um lado quanto do outro, tá? Ó. Lembrando que se você fizer tudo certinho, as costuras, tudo vai bater, tudo vai dar certo, tá? Aí, eu vou passar agora aqui a costura aqui, ó, 1 centímetro na máquina, 1 centímetro. Depois que eu passar a costura, eu já vou também na overlock, porque esse tecido desfia muito. Quem não tem overlock pode usar viés ou pode utilizar, pode comprar até aquele viés pronto, que é baratinho, de algodão. Ou vocês também podem utilizar a máquina doméstica e fazer o zigue-zague na pontinha, que não vai desfiar o tecido. Ou comprar aquela tesoura de tipo zigue-zague, que ela tem um dentinho, que ela também não desfia. Eu fiz o teste, comprei pra minha mãe e realmente funciona, tá? Pronto, gente. Foi feita a costura com 1 centímetro e eu passei a overlock. Agora, eu vou tirar os excessos da overlock e vou ensinar como vocês vão fazer pra máquina não ficar desfiando. Eu aprendi com uma amiga e eu uso isso para meus biquínis e para todas as minhas peças. Eu pego aqui um isqueiro, ó, dou só uma queimadinha de leve e pronto. Bem de leve, tá? Não pode deixar muito tempo, ó. O acabamento fica perfeito e a gente sabe que não vai desfiar, tá? Eu não corto muito, ó, deixo um pouquinho. Aí, eu venho aqui, ó. Só encosto. E aí, ela fica seladinha.
Vou desvirar ela e vocês vão ver como que ela vai ficar fofa. Ela vai ficar assim, e agora nós vamos passar o cordão entrelaçado de um lado e de outro para finalizarmos a nossa bolsinha. Eu vou utilizar esse cordão aqui, tá? Esse cordão aqui de algodão, e vou tirar 1,5 m para cada lado, ou seja, vocês vão precisar de 3 metros. Esse cordão, ele é cerca, acho que de uns R$ 13, acho que vem 150 metros. É bem barato, não é caro não, gente. Eu tiro sempre um pouco mais, porque como ele é... Vou colocar aqui uns 4 centímetros, 4 a mais, 4, 5 centímetros a mais, porque como ele é de algodão, ele pode encolher. Mas vai encolher bem pouquinho, né? Então, vou ter que tirar 2 pedaços desse. Vou tirar aqui 2 pedaços iguais. E agora, eu vou pegar uma ferramentazinha que vai nos auxiliar, nos ajudar a fazermos o transpassezinho para vocês verem como que é feita. Ó, eu vou usar essa ferramentazinha aqui, que vem com esse desvirador, é um conjunto, que quando você compra um, vem outro. Aí, eu vou fechar ele bem fechadinho, dessa maneira. Vou passar de um lado, ó. Tiro aqui, já passei de um lado. Aí, vai colocar metade com metade, ajeito aqui, ó, que tá um tamanho maior do que o outro, um lado maior que o outro. Pego pontinha com pontinha, puxo. Um ladinho eu pego aqui e fecho de novo. Passo aqui dentro, ó. Aí, eu pego as 2 pontinhas iguais e faço um nó. Um nó bem apertado, tá? Bem na pontinha, ó. Agora, eu vou passar do outro lado. Passei de um lado, ó. Aí, agora eu vou fazer ao contrário. Vou passar desse lado pra cá. Começo desse lado contrário. Passo aqui do outro lado, ó. Não sei se vocês viram meu gatinho aqui perturbando. Ele não pode ver nada que balança. Aqui, ó. Aí, já passei aqui do outro lado. Aí, eu venho aqui, ó. Passo aqui do outro lado. Ajeito os dois, faço um nozinho.
Ajeito. Tá pronto, gente, a nossa bolsinha. Aí agora é só você usar a criatividade, usar os tecidos que vocês tiverem. E também vocês podem fazer customização. E aí aquela bolsa simples, ela deixa de ser simples e passa a ser algo muito mais elaborado, né? Então, o valor que vai dar a sua peça é você mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Façam a peça. Na dúvida, deixe mensagem aí. Compartilhem com outras pessoas. E qualquer dúvida, eu vou estar respondendo o mais rápido possível para vocês com o maior carinho. Big beijos, tchau, borboletinhas e borboletinhos.